pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona Olivia de Havilland. E hoje a gente vai falar sobre um dos maiores clássicos do cinema, que é E o Vento Levou. Eu tive uma experiência revendo esse filme na semana passada para elaborar esse vídeo e foi apenas épico. Assim, eu me peguei em muitos momentos emocionada e até mesmo quase chorando. E pra mim é muito difícil chorar em filme. Quando eu vi esse filme, já faz uns 5 ou 6 anos, foi logo que eu comecei a gostar de cinema clássico. E eu fiquei muito fascinada pelo filme naquela época. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu não consegui enxergar a dimensão que ele teve pro cinema. Fiquei muito apaixonada pela personagem da Olivia de Havilland. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não gostei muito da personagem da Olivia. Bom, com esse vídeo a gente vai tentar responder 3 perguntas. A primeira é como esse filme mudou a carreira da Olivia e por que ele tá nesse projeto. A segunda é por que o Vento Levou ao clássico dos clássicos. E a última, porque um pouquinho de fofoca é sempre bom, são as curiosidades relacionadas a essa produção. Bom, O Vento Levou ele foi inspirado neste calhamaço que está aqui do seu lado, que é um livro da Margaret Mitchell. Ele foi um best-seller no final dos anos 30. Ele foi um pouco como 50 Tons de Cinza naquela época, as pessoas leram muito. E quando se anunciou que uma adaptação cinematográfica ia ser feita desse livro, a galera simplesmente pirou. Por que esse filme ele mudou Hollywood? Como eu já tinha dito nos outros vídeos pra vocês, em Captain Blood, Dodge City e Somos do Amor, a gente tinha todo aquele sistema do estúdio, né? O sistema da caixinha, onde tinha a estrela que fazia aquele papel, ela tava ali, ela só fazia aquele tipo de papel e elas estavam presas a contratos nesses estúdios, contratos que duravam 7 anos às vezes e elas eram obrigadas a fazer tantos filmes por ano. E o Vento Levou simplesmente meteu o pé na porta e disse: a gente não precisa de um estúdio para fazer esse filme. E foi o que aconteceu. Ele é fruto de um cara sensacional, que foi um dos grandes gênios em Hollywood, que é o David Selznick. Ele foi um produtor executivo e esse cara, ele tinha um grande sonho, que era ter uma produtora independente, porque ele não gostava muito desse sistema de estúdio. Ele achava que tinha um pouco de escravidão nisso, que tu tinha que se submeter. E ele decidiu que ele não ia se submeter. Então ele criou a própria empresa, né, que no caso é a Selznick International Picture, que produziu E o Vento Levou. Mas e daí tu me pergunta, tá, ele criou a empresa, mas como é que ele fez? O Selznick tinha essa empresa, mas ele não tinha as instalações, então ele usava instalações de outros estúdios. Ele pagava para os outros estúdios para poder usar os cenários, né, o próprio terreno desses estúdios. Mas ele não estava preso dentro daquele sistema. Então essa foi uma grande mudança em Hollywood, porque as pessoas, os atores, os produtores começaram a ver que eles podiam pensar fora da caixinha, que eles podiam sonhar alto e sair desse controle em Hollywood. Então acho que esse é um dos motivos que pra mim faz com que O Vento Levou seja um clássico dos clássicos. E outro motivo também é o fato de que a história envelheceu muito bem. Vocês podem ver que o plano de fundo dessa história é a Guerra Civil nos Estados Unidos, né, a Guerra de Secessão. A história ultrapassa esse contexto histórico, né? A história de amor entre a Scarlett O'Hara e o Rhett Butler, ela é atemporal. Qualquer pessoa poderia se identificar com aquele conflito, com os conflitos entre a família, né, com o fato de toda a civilização que essas pessoas conheciam. O vento levou aquela sensação de que uma coisa já não é mais o que ela era e o que eu vou fazer da minha vida agora. Como é que esse filme mudou a carreira da nossa querida Olivia de Havilland? É muito engraçado que esse processo de virada na carreira da Olivia, ele é muito similar ao que aconteceu com a Bette Davis. A Olivia era empregada da Warner Brothers e ela vinha fazendo os filmes
com Errol Flynn, que a gente já viu, que são filmes grandes, mas que todo o destaque está no Errol Flynn. E O Vento Levou trouxe esse destaque para a Olivia. Como a Olivia era empregada da Warner, ela não podia, em tese, sair para fazer filmes em outros estúdios, se ela não tivesse a autorização do chefe. E quando ela leu O Vento Levou, ela ficou louca para ser a Melanie. Ela sempre diz nas entrevistas que ela sempre quis ser a Melanie. Mas como ela estava presa a esse contrato da Warner, ela não podia fazer isso. E um dia uma pessoa ligou para ela, essa pessoa era nada mais nada menos que o George Cukor, que foi um dos diretores de O Vento Levou, apesar dele não ser creditado no filme. Ligou para ela e perguntou: Olivia, tu tá afim de fazer O Vento Levou? E a Olivia pensou: gente, sim! Só que tinha esse pequeno problema com a Warner Brothers. Depois que ela fez o teste e ganhou o papel, começou a batalha para ela conseguir a autorização do Jack Warner, que era o presidente da Warner Brothers, para sair. O negócio, assim, foi tão louco que a Olivia chamou a esposa do Jack, a Anne Warner, para almoçar e contou toda a história. E como a Anne tinha lido esse livro e ela estava louca para ter uma adaptação, ela falou: não, deixa que eu falo com ele e eu arranjo isso. E aí ela conseguiu sair legalmente da Warner, do contrato dela, para fazer esse filme com o Selznick. O que torna tão especial esse filme na carreira da Olivia, não só por esses motivos que eu acabei de elencar, também pelo fato de que a Melanie, ela trabalha muito bem com todos os outros personagens do filme. Isso vocês vão ver. Ela é sempre muito doce, muito carismática. Ela trouxe, eu acredito, essas qualidades pessoais dela para esse papel, onde ela precisava muito disso mesmo. Tem uma entrevista em que a Olivia conta que a primeira cena que ela gravou foi a cena do churrasco que anunciou o noivado entre ela e o Ashley. E ela tá ao pé da escada recebendo a Scarlett. E ela não conseguia gravar direito aquela cena porque ela tinha que ser carismática, ela tinha que ser afetiva, acolhedora, e ela não conseguia chegar nesse ponto. E o Victor Fleming, que estava dirigindo o filme naquele momento, ele disse: Olivia, a Melanie, ela sente cada palavra que ela fala. E isso foi um ponto-chave para o personagem, porque isso guiou a atuação da Olivia para o resto do filme. E se vocês forem notar, realmente todas as coisas que a Melanie fala, ela sente aquelas coisas. Ela realmente tá falando do coração dela. A interação dela com o Leslie Howard, semana passada nós vimos Somos do Amor, e eu acho que esses dois filmes são completamente diferentes. E eles funcionam como casal de uma forma muito diferente. Porque o Leslie Howard tem uma coisa muito sexual em O Vento Levou. E eu acho que até pra tu entender por que a Scarlett é tão apaixonada por esse cara. É muito interessante a nova dinâmica como marido e mulher. Um contexto um pouco mais sério, A personagem da Melanie, ela é séria, mas ela é aquela pessoa séria, mas ela é cativante. Ela é trouxa, mas você não consegue odiar ela. Pelo contrário, tu fica com vontade de abraçar ela e dizer: vem aqui, Melanie, ai meu Deus. Ela tem essa coisa de te cativar e de fazer com que tu queira ser amiga da Melanie, ter uma pessoa como a Melanie perto de ti. Eu selecionei algumas curiosidades para contar para vocês, o que não é tão legal, que eu acho que tem que ser falada, diz respeito a Hattie McDaniel, que fez o papel da Mamie nesse filme, que é um papel super importante também. É a criada da Scarlett. Ela foi a primeira atriz negra a ser indicada ao Oscar. Isso foi muito legal, mas por outro lado, a Hattie McDaniel sofreu muita exclusão naquela época. Tanto é que ela não pôde ir na estreia do filme em Atlanta. Foi proibida de ir lá. No Oscar, infelizmente, a Hattie não conseguiu nem sentar perto do elenco. Então na foto do Oscar vocês podem enxergar todo o pessoal de O Vento Levou de um lado e a Hattie McDaniel com o acompanhante dela no outro, numa mesa separada. Então eu acho que isso mostra pra nós o quanto Hollywood é racista. A própria Olivia conta muitas coisas interessantes sobre o set de O Vento Levou, e a Vivian Lee gostava muito de jogar
ficar jogando com o Clark Gable nos intervalos das gravações, enquanto eles estavam preparando a iluminação. E a Olivia acabou aprendendo e ganhou algumas partidas. E ela relembra muito assim a Vivian Leigh, o profissionalismo dela. Faturou aí 10 Oscars, varreu todo o Oscar em 1939, foi um rolo compressor. Passou por cima do Mágico de Oz, Vitória Amarga com a Bette Davis, e tinha tanto filme bom, mas esse filme em especial, ele mereceu todos os prêmios que ele levou. Um dos primeiros filmes grandes em Technicolor, que era uma técnica cara em 3 cores. Já existia filmes coloridos, mas eles eram muito raros em Hollywood. Vejo ele em preto e branco. Eu acho que toda a magia dele está no fato de que ele é colorido, né? Trazer toda essa paisagem do sul dos Estados Unidos. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Comentem no Instagram, no Twitter, nos comentários aqui embaixo, no Facebook, curtam a nossa página no Facebook. A gente está em todas as mídias sociais, não tem desculpa para vocês não falarem com a gente. E até semana que vem no Projeto Olivia de Regra.